Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje damos início à segunda parte do livro Mais Cênica, Menos Rústica. Esse livro aqui, né? Então, nessa segunda parte é para estar em paz com os outros. Então, também são pílulazinhas, igual as que a gente fez, né? As outras, que vocês podem ler separadamente, né? Ouvir e escutar separadamente, ou então seguir todos os vídeos, fica a critério de vocês. Então, vamos lá, o que ele fala, né? Vou ler a introdução aqui para a gente entrar nas pílulas. E ele diz o seguinte: quando já souber cuidar dos seus próprios assuntos, é fundamental que aprenda a se relacionar sabiamente com os assuntos dos outros. Ou seja, tudo aquilo que não tem a ver com você. Isso mesmo, você ouviu. Tudo aquilo que não tem a ver com você é do outro. Pelo menos não diretamente. Refiro-me aos processos, às situações e às circunstâncias vividas pelas pessoas que fazem parte do seu entorno familiar, social e profissional. Aqui também se incluem as atitudes, os comportamentos e as decisões adotadas e tomadas pelas pessoas com quem você se relaciona. Não me interessa se você não concorda, ou se não lhe agrada o modo como os outros agem. É a vida deles. Como é difícil, né, aceitar? E se lhe incomoda, problema seu, não deles. Achar que sabe o que é melhor para outra pessoa é se meter em assunto que não é seu. Você não veio a este mundo para atender às expectativas de ninguém, mas a ignorância e a inconsciência o levam a querer que os outros atendam às suas expectativas acerca de como deveriam ser. Estando novamente tiranizando por todo tipo de ilusões mentais. Quando pensa em certas pessoas, com frequência, você se sente frustrado, tenso e decepcionado. Principalmente porque elas não se comportam da maneira como você acha que deviam. Nessas ocasiões, lembre-se de que os assuntos dos outros faz parte do currículo de preocupação deles e não seu. Por mais que tente, não vai conseguir controlar nem mudar nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Enquanto continuar tentando, continuará sofrendo com o resultado. Aprender a respeitar os assuntos dos outros leva-o irremediavelmente a alcançar a maestria na arte de se relacionar com as demais pessoas. Novamente, trata-se de cultivar uma mudança de atitude, começando a interagir com os outros sem se indignar, mas também não se mostrando indiferente. O desafio é muito mais profundo. Consiste em aprender e aceitar incondicionalmente os outros como são. Eita, tarefa difícil, hein? Com suas luzes e sombras. Você vai ver que, à medida que se dedicar mais tempo para compreendê-los, lentamente irá deixar de interferir e julgar seus processos de aprendizagem e evolução. E, ao fazer isso, obterá paz como resultado. Ou seja, 0% de reatividade ao se relacionar com os outros, transcendendo o seu instinto de sobrevivência emocional. A seguir, detalhe os 7 princípios ativos que Sêneca ensinava para cultivar a inteligência interpessoal, aquela que lhe permite melhorar a relação que você mantém com as outras pessoas. Se você comprometer-se a ir treinando essas qualidades e forças espirituais, descobrirá que sua rede de relacionamento não é nada mais que um jogo de espelhos e projeções. Embora, em um primeiro momento, seja difícil de interiorizar, na realidade, as relações são como o palco em que constantemente você vê refletidos diferentes aspectos do seu ser. Você não vê as pessoas como elas são, e sim como você é. Note que os outros costumam tratá-lo do mesmo jeito que você trata a si mesmo. É fundamental que compreenda essa questão. Por isso usei o itálico. As pessoas são o espelho
né? Da forma como nós nos tratamos, as pessoas nos tratam, né? Então não tem como, se você não se aceita, não tem como todas as pessoas te aceitarem, né? As outras pessoas te aceitarem. E tudo não é uma projeção. Às vezes as pessoas falam, mas eu me decepcionei com fulano. Você não foi fulano que te decepcionou, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano me decepcionou. Não foi. Você se decepcionou porque você criou expectativas sobre o fulano, você criou as expectativas com o ciclano, com uma situação, você criou que aquela situação, aquela coisa, aquela pessoa deveria agir daquela forma, ser daquela forma, pensar assim, fazer assim, e aí você se frustra, porque você não consegue controlar. Da mesma forma que as pessoas falam, eu queria tanto que fulano mudasse, eu estou fazendo isso para mudar para o fulano, porque aí ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. E você não vai conseguir mudar, manter a mudança por tanto tempo. As pessoas só mudam porque elas querem. Então, e o que ele fala não é você tratar com indiferença, mas é não tomar para si aquilo que não é seu. Você só pode ajudar quem quer ser ajudado. É respeitar o livre-arbítrio do outro. Não importa se você sabe que ali na frente tem um buraco e que não é importante, a pessoa não pode cair naquele buraco, mas ela não quer saber, ela quer ir, ela quer experimentar por si mesma. Então, é respeitar o livre-arbítrio, é respeitar as pessoas como elas realmente são. E nós só conseguimos respeitar as pessoas como elas realmente são quando nós nos respeitamos como nós realmente somos. Se nós não nos respeitarmos, nós não conseguimos respeitar o outro e nem eles a nos respeitarem. Se nós não nos aceitarmos, nós não conseguimos aceitar o outro do jeito que ele é. Porque a gente não aceita nem a nós mesmos e o outro é apenas uma projeção daquilo que nós somos, daquilo que nós criamos para nós mesmos, daquilo que nós gostaríamos de ser. Você projeta na pessoa e fala, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, aquilo outro. Muitas das vezes você projetou nele aquilo que você gostaria de ser e não consegue. E aí você quer que o outro cumpra aquele papel. Isso acontece muito com pai e filho, né? Os pais e os filhos, os pais não conseguiram algo na vida e projetam naquela criança algo que ela quer que ele seja. Eu queria ser médico, mas não consegui, então o meu filho vai ser médico. E você começa a colocar uma carga, um peso muito grande na outra pessoa que ela também não dá conta de carregar. E ela sofre, porque ela não consegue suprir as expectativas dela, nem você a sua. E exatamente isso, você não consegue suprir as suas expectativas, as que criaram para você, e se frustra também, porque o outro não consegue suprir as expectativas que você criou para ele. Então, pare para pensar quantas expectativas você está criando em relação ao outro e a si mesmo. E o primeiro princípio ativo é responsabilidade. Para os que se fazem de vítimas e temem assumir as rédeas da própria vida. Muitas pessoas dão o poder da própria vida a outras, não assumem as rédeas, não conseguem, sabe? Tem medo, sempre deixa o outro fazer aquilo que quer. E ele diz, considerações médicas, do que você está reclamando? Você faz parte de uma sociedade tão infantil que o tipo de educação contemporâneo continua sendo muito paternalista. Baseia-se na suposição de que os adultos são os que sabem. Por isso, atrevem-se a lhe fazer um só determinado tipo de pergunta e a ter a audácia de lhe dizer quais são as respostas. O objetivo das escolas não é que você se conheça para desenvolver seu potencial e se tornar quem realmente é. A finalidade é transformá-lo em substituto de si mesmo, para poder se adaptar e prosperar na sociedade atual, doente de infelicidade. Não é de se estranhar que você seja mal educado. Se houvesse sido educado de verdade, não estaria lendo este livro. Não precisaria dele. Teria aprendido isso na escola, desde que nasceu. Você foi condicionado e programado à imagem e semelhança do seu entorno familiar, com muito boas intenções, claro. E também fabricado e moldado à semelhança da ordem social estabelecida. Assim, se tornou mais uma engrenagem dessa grande linha de montagem, que é o sistema econômico contemporâneo. Esse foi seu ponto de partida, e você continua vivo. Então, do que está reclamando? Seus pais também passaram pelo mesmo processo de doutrinação à época, com certeza muito mais rígido e severo que o seu. Pense nisso, na próxima vez que decidir se fazer de vítima e culpá-los de alguma coisa. A composição. Você é vítima do seu vitimismo. Viaje um pouco até a sua infância. Quando você ainda era uma criança inocente, um dia trombou
com uma mesa e caiu no chão. E, devido à dor provocada pela pancada, começou a chorar como um bezerro desmamado. Seu pranto chamou a atenção de sua mãe, que correu para lhe atender, sentindo-se muito mal por vê-lo sofrer. E para parar de se sentir assim, ela decidiu dar-lhe uma droga que o aliviasse a culpa. Embora a mesa seja um objeto inerte, carente de vontade e livre-arbítrio, de repente a sua mãe começou a gritar: mesa malvada, mesa malvada, mesa malvada. Curiosamente, as acusações dela o deixaram mais tranquilo. E logo você começou a imitá-la, culpando a mesa pela pancada e por sua dor. Sem perceber, permitiu que ela o transformasse em uma vítima. Mas não a culpe, nem culpe a si mesmo. Nem sua mãe, nem você sabiam fazer melhor. O paternalismo, o vitimismo e a culpa estão totalmente relacionados e evidenciam uma carência de responsabilidade. Não confunda essa qualidade com nenhum tipo de imposição ou obrigação moral. Ela surge como consequência de um crescimento em termos de compreensão, consciência e sabedoria. A responsabilidade é a habilidade de responder de forma voluntária às coisas que acontecem na vida, tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, não é verdade? Coma tratamento, coma a sua parte do bolo. Ninguém nunca lhe apontou uma pistola na cabeça para que tomasse as decisões que foi tomando. Essa é a única liberdade que você sempre teve e é, paradoxalmente, a que menos utilizou. De tanto praticar o vitimismo, sua responsabilidade está pouco treinada, principalmente porque só de pensar nela você já morre de medo. Sabe perfeitamente que ser responsável implica responder por si mesmo, assumir que você é co-criador e corresponsável por suas circunstâncias físicas, emocionais e econômicas. Durante 3 meses, observe sua tendência a se fazer de vítima dos acontecimentos da sua vida. Com certeza, isso se tornou um hábito. Você pode se permitir um chilique de vez em quando, mas aprenda a se responsabilizar pelas causas do tipo de situação que o perturbam, suas próprias decisões. E ele diz: o trânsito está congestionado e você está atrasado para o trabalho, por que não saiu mais cedo? Seu filho adolescente só faz o que lhe dá na telha? Deveria ter pensado nisso antes de se comprometer com a incrível viagem espiritual que é ser pai. Você foi despedido e não sabe como pagar seus financiamentos? Não deveria ter delegado seu bem-estar econômico a uma empresa ou a um banco que não está nem aí para você. Embora o bebê que você continue sendo reclame, é hora de crescer. Os efeitos terapêuticos. Permita-se tomar as rédeas da sua vida. A responsabilidade não agrada no início. É muito doloroso reconhecer e assumir a quantidade de erros que você cometeu ao longo da vida. Mas só se você se responsabilizar, poderá aprender com eles e evoluir como ser humano. Ao amadurecer emocionalmente, se sentirá capaz de tomar as rédeas da sua vida e só então abandonará para sempre qualquer atitude de vitimismo. Será quando crescerá. Cultivar a responsabilidade provoca os seguintes efeitos terapêuticos e, ao mesmo tempo, erradica o paternalismo, o vitimismo e a culpa. 1. Diminuição do medo de se responsabilizar por seus conflitos emocionais e resolver sozinho seus problemas financeiros. Maior habilidade para responder de forma construtiva e eficiente aos diferentes estímulos que você recebe a cada dia. Incapacidade de se fazer de vítima cada vez que sente dor, ao trombar na vida ou em outras pessoas, assumindo a sua parte da responsabilidade pelas trombadas. Aumento de motivação para tomar suas próprias decisões vitais e ser consequente com elas. Perda de interesse em se queixar, reclamar ou se indignar com a maneira como a sociedade se organiza atualmente. Força para ser a mudança que você quer. Ao mesmo mundo, força para ser a mudança que você quer ver no mundo, mudando aquilo que pode mudar.
acessos temporários de uma sensação de poder incomensurável, sentindo-se capaz de definir seu próprio estilo de vida. Ele deixa uma frase do Sêneca que diz o seguinte: poucos de nós acertam antes de errar. Sem erros, a aprendizagem não é possível. Sêneca. Errar é humano, né? Permanecer no erro, burrice já tinha ditado, mas há pessoas que elas se culpam tanto que elas carregam aquela culpa pelo resto da vida, se vitimizam. Há aquelas pessoas que dizem a culpa é do outro, se eu tô desse jeito foi porque minha mãe me tratou assim, se eu tô desse jeito foi porque meu pai fez assim, e elas nunca assumem a responsabilidade. Ah, eu só traí porque você fez isso, eu só fiz aquilo porque você, assim, elas sempre jogam a responsabilidade para o outro, né? É sempre o outro que estava errado, é sempre o outro que estava no lugar errado, na hora errada, que falou que não devia. Então, quando a gente começa a assumir a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade, a gente começa a mudar. Por que a gente começa a mudar? Porque a gente tira o poder da mão da outra pessoa. Se eu digo que eu sou assim porque meu pai e minha mãe fez tal coisa comigo, porque o fulano fez assim, porque eu sou, o ciclano age dessa forma comigo, eu não consigo mudar. Por quê? Porque o meu poder está na mão do outro. As rédeas da minha vida estão na mão do outro. O que eles fizeram comigo, não importa. Importa o que eu vou fazer a partir de agora com tudo que me aconteceu. Então, é a partir de agora que eu vou seguir adiante, que eu vou mudar. E aí você começa a olhar para você, por que você está atraindo esse tipo de gente, de pessoas, esse tipo de situação, se isso é recorrente, se existem padrões repetitivos que se repetem na sua vida, é olhar para a base, é se autorresponsabilizar. E aí, quando você sai do vitimismo, sai da culpa, sai da negação, você consegue tomar as rédeas da sua vida e viver a vida que você tanto deseja. Então, essa foi, né, a pílula do dia, essa foi o princípio ativo. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe nos comentários o que você está achando, o que você pensou sobre tudo isso que nós refletimos hoje. E até a próxima, onde vem a próxima pílula. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.